filha de Portugal e é filha de Portugal. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar e para a gentinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Por causa da tragédia que assolou a Madeira, desde o passado dia 20 de fevereiro, aquela região autónoma ocupa lugar de destaque na agenda dos média. Agora, pensa-se em valer à população e reconstruir o que o tremendo temporal destruiu, em especial no Funchal e na Ribeira Brava. O assunto deste programa não é o da tragédia, mas a RTP Madeira. Aliás, este centro de televisão desempenhou um papel importante durante aqueles trágicos dias. Qual deve ou pode ser a missão da RTP Madeira como parte do universo nacional de um operador de serviço público? Neste momento penso que a programação está muito mais interessante do que em anos anteriores. A RTP Madeira, quando são os programas transmitidos feitos na Madeira, acho que tem uma programação mais ou menos boa. A RTP Madeira em primeiro lugar, é uma referência na cotidiana da região autónoma da Madeira. Faz parte do nosso dia-a-dia, a própria RTP Madeira, e ao longo destes anos temos sentido uma evolução qualitativa da própria RTP Madeira no que respeita aos seus conteúdos. Olá, boa noite, bem-vindos ao Dossiê de Imprensa, programa semanal da RTP Madeira, onde se cruzam opiniões sobre temas da atualidade regional, nacional e mundial. A RTP Madeira podia se tornar mais interessante se primeiro não tentasse competir e não tentasse ser uma espécie de sombra da RTP1. A maioria das pessoas tem acesso à RTP1, por isso é um pouco redundante estar a voltar a ver, por exemplo, os jogos de futebol, quando tem direitos da RTP1, voltar a dar na RTP Madeira. Com a generalização do serviço por cabo, a RTP Madeira não pode nem deve ficar marcada pela ideia de canal concorrente. Não procuram públicos novos ou público jovem. Acho que não há uma grande inovação ou não houve alguma inovação no sentido de evoluir com os restantes programas. Nesse aspecto, deveríamos apostar em programação local. 1, 2, 3, saca outra vez. 1, 2, 3, saca outra vez. 1, 2, 3, saca. A droga não tem rosto, não escolhe idades, não discrimina classes sociais, nem precisa de bilhete de identidade. Nogueira, Malvinas, Nova Cidade, Zona Velha, Santo Amaro, Nazaré e Santo António são bairros referenciados com o tráfico e consumo de estupefacientes. Acho que a produção local é importante. Normalmente em debates, programas a nível local, a nível de cada região, de cada concelho, talvez fosse mais importante. Falar mais sobre temas regionais, sobre temas que interessem a todo o tipo de telespectador. E acho que é por aí que falha um bocadinho. Acho que poderia haver, falta de meu interesse profissional, poderia haver programas de divulgação de oportunidades empresariais, portanto, mesmo dos apoios, por exemplo, às jovens empresas, porque há mais informação económica para revitalizar a dinâmica empresarial madeirense, por exemplo. Boa noite. A Organização Mundial de Turismo antevê um 2010 com um crescimento de 3 a 4%, mas sobretudo em mercados como a Ásia, a África e Médio Oriente. O ano passado transmitir os jogos de futebol do campeonato regional. Seria importante também começar a transmitir jogos do campeonato regional. Acho que é importante, por exemplo, em nível de futebol e outros esportes, apelar aos madeirenses a verem que isso era serviço público. A RTP Madeira ainda é parca em meios e que deveria aumentar cada vez mais esses mesmos conteúdos regionais, quer na área da informação, quer na área da cultura, quer na área dos valores
da própria região, na área do desporto, na área da saúde, uma vez que a Madeira e os madeirenses em geral acompanham com assiduidade a própria RTP Madeira e esperam dela um sinal de evolução daquilo que é o conteúdo da região autónoma da Madeira, do conteúdo regional, porque é importante passar a informação para os madeirenses e, portanto, eles têm que se repare de dia a dia o que é importante e o que importa divulgar a toda a região. São árvores emblemáticas e de grande porte que se distinguem na mancha florestal da região. A seleção demorou 3 anos e foi elaborada pelos técnicos da Direção Regional de Florestas. O mais difícil foi escolher tantas árvores, o critério mostrar o caminho para exemplares que fossem visitáveis. Alguns programas da RTP Madeira deviam ter uma maior transmissão, quer seja através da internet ou através de programas da cabo, como a RTP1 ou a RTP Internacional, mesmo para os imigrantes. Temos estado a ouvir depoimentos de telespectadores na Madeira e de madeirenses residentes em Lisboa. No momento em que gravamos, está em curso a nomeação da nova direção para a RTP Madeira. Leonel de Freitas, o diretor de missionário, entendeu por isso não dever falar. Nas opiniões recolhidas, ressaltam sobretudo 3 desejos. A informação deveria ser mais abrangente sobre os eventos e problemáticas da região. Maior e mais atual produção local de programas. Uma presença da RTP Madeira via canal de cabo ou pelo menos via internet. Boa noite. O aterro provisório da Praia Formosa é um problema de saúde pública sem solução ainda. Passadas 2 semanas, a terra, a lama e o lixo do temporal estão a provocar um mau cheiro numa zona hoteleira. A Câmara do Funchal está a estudar a forma de resolver o problema. O aterro provisório da Praia Formosa pode tornar-se numa dor de cabeça, para já sem solução à vista. Nos telejornais locais, algumas vezes é o espelho do que se passa na Madeira. Outras vezes parece que é um pouco exagerado do que está acontecendo na Madeira, que não é mesmo essa realidade. Quando vou lá de férias, realmente vejo o telejornal e acho que temos grandes jornalistas e acho que o nível de informação tem muito valor e que revela, sem dúvida, o dia-a-dia na região e todas as suas problemáticas. Todavia, sinto muita falta cá em Lisboa de ter esse tipo de informação. A RTP Madeira dá certamente uma visão real daquilo que é a vida na ilha. Isso é possível comparar através de algumas reportagens que foram feitas nestes últimos tempos acerca da catástrofe que houve na ilha, e basta comparar através de algumas notícias através da RTP e outras que foram transmitidas nos outros canais a nível nacional. Clima de tensão entre médicos e Governo Regional leva o Sindicato Independente a suspender as negociações com o Serviço Regional de Saúde. A poucos dias do Carnaval, a ocupação hoteleira na Madeira não vai além dos 60%. A meu ver, deveria existir uma parte do telejornal, na RTP1, de modo a tratar de determinados assuntos que sejam relevantes, porque existem madeirenses não só na região autónoma, bem como a estudar, a trabalhar cá em Lisboa, no continente em geral, e acho que é de uma mais-valia para a informação da RTP1 transmitir notícias das regiões autónomas. Muitos programas, por exemplo, aqueles de produção regional, normalmente aqueles que a maioria dos madeirenses poderá assistir ou gosta de assistir, como acontece com a RTP Internacional, que muitas vezes transmite alguns programas da RTP Madeira. Acho que devia transmitir, por exemplo, a RTP2, que é um serviço público, e transmitir pelo menos o telejornal na RTP2, que é importante. O mau tempo está a provocar alguma apreensão sobre uma das passagens de ano mais emblemáticas do país, a da Madeira. Milhares de turistas já estão na ilha, mas o maior fluxo é esperado para amanhã e depois. Ora, com as constantes interrupções das ligações ao Funchal, muitos temem receber 2010 no aeroporto. É mais um avião que se prepara para aterrar no muito concorrido aeroporto da Madeira. A realidade da ilha não é só quando acontece festividades ou
algum acontecimento especial, político, ou como por exemplo agora aconteceu com a catástrofe na ilha. O futuro da RTP Madeira terá que passar também pela melhoria desses meios técnicos e humanos, terá que passar por uma evolução de oferta ao público em geral, e neste caso ao público da região da Madeira, mas também ao público de todo o país. Seria importante colocar disponível o telejornal, talvez até no YouTube e outros meios para todos terem acesso muito mais facilmente. São imagens que dispensam grandes comentários, imagens das consequências das fortes chuvadas que esta manhã caíram, sobretudo na zona do Funchal, e que provocaram graves consequências, tanto no concelho do Funchal como no concelho da Ribeira Brava, embora todos os concelhos da costa sul da Madeira tenham sido bastante afetados por este mau tempo. No caso da internet, acho que seria mais importante ainda, porque as pessoas às vezes estão fora e seria muito melhor poderem aceder, por exemplo, a partir do telemóvel, por exemplo. Fundamental para a região e fundamental para os conteúdos da RTP Madeira que existisse a oportunidade no seu próprio site e que existisse uma emissão online para que a própria RTP pudesse melhor divulgar os seus meios, os seus conteúdos. Por exemplo, agora que houve estas intempéries que houve na Madeira, era um pouco difícil um madeirense ter acesso às notícias. Tinha que ver através da RTPN, algumas delas, estava a transmitir a RTP Madeira. Boa tarde. O mau tempo provocou um corte geral de energia esta manhã na Madeira. No Funchal foram cerca de 40 minutos sem luz, mas noutras zonas da ilha o apagão durou mais de 1 hora. Muitas das vezes havia falhas, até de conhecer em nível geográfico a Madeira, e que era para um madeirense sabia, mas agora para um continental que estava a ver, que nunca teve na Madeira, não fazia ideia onde é que se passava, o que é que estava a acontecer e isso tudo. E muitas vezes foi os vídeos do YouTube, porque os madeirenses só conseguiram chegar às informações foi através de vídeos no YouTube, porque não chegaram através de ver a verdadeira catástrofe que estava a acontecer na Madeira, não viram através da televisão. À televisão da Madeira só lhe resta um caminho, o da qualidade e o da independência. Se quiser se afirmar como membro de pleno direito e não de uma forma mitigada no plano nacional e internacional, aliás, como privilegiado interlocutor junto das comunidades imigrantes. Não digo que a RTP Madeira devia ser transmitido em canal aberto. Talvez na TV Cabo, numa TV por cabo, deveria ser transmitido, sem dúvida, como a RTP África, como acontece com a RTP África. Se nós estamos a falar em serviço público e se a RTP tem que prestar ou presta serviço público, eu penso que a RTP Madeira também devia ter uma integração, ou maior interligação, junto com a RTP e a RTP2. Provavelmente, no atual contexto do Sistema Mundial dos Audiovisuais, os objetivos que levaram à criação da RTP Madeira terão de ser redefinidos. Não basta levar a RTP Nacional a territórios de condições específicas e com autonomia politicamente consagrada. Parece-me, contudo, inevitável que, para evitar erros programáticos e frustrações das populações, se esclareça muito concretamente o que se exige e o que se espera em conteúdos de informação e programas de uma RTP Madeira, também com o Estatuto de Serviço Público. Faça-nos chegar as suas críticas e sugestões via e-mail para provedor.telespectador@rtp.pt ou por carta para a morada Avenida Marchal Gomes da Costa, 37, 1849, 030, Lisboa.